Oi, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuação à gravação de mais uma aula da nossa disciplina materno-infantil. Hoje nós vamos falar continuar, falando de algumas patologias. Vamos dar início com diabetes mellitus. Diabetes mellitus na gestação. O conceito de diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla decorrente da falta de insulina ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza por hiperglicemia crônica, frequentemente acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção do endotélio. As consequências do diabetes mellitus a longo prazo decorrem de alterações micro e macrovasculares que levam à disfunção, dano ou falência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vaso sanguíneo. A gestação constitui um momento oportuno para o rastreamento do diabetes e pode representar a grande chance de detecção de alterações da tolerância à glicose na vida de uma mulher, ou os efeitos adversos para a mãe, para o corpo, para o concepto, podem ser prevenidos, atenuados com orientação alimentar, atividade física e, quando necessário, o uso específico de insulina. Ou seja, o diabetes é uma doença, caracterizada de etiologia múltipla. Ela é uma doença sistêmica, então ela ataca todo o sistema. E ela pode ser caracterizada pela falta da produção de insulina, ou pela deficiência na produção, ou pela deficiência do corpo de utilizar essa insulina. Basicamente, o pâncreas vai produzir a insulina, que é um hormônio. Esse hormônio ele vai ajudar a carregar, porque quando a gente come, a glicose ela fica ali solta na corrente sanguínea. Então, o corpo vai produzir essa insulina, que é esse hormônio. Esse hormônio vai pegar essa glicose, é como se ele fosse uma chavezinha ali da célula para colocar essa glicose, transformar em energia ali para dentro da célula para fazer todo um processo para ela não ficar solta. Quando tem essa deficiência, ou o pâncreas tem uma dificuldade aí, normalmente no tipo 2, ele tem uma deficiência na produção, ou vai ter uma deficiência nessa transformação aí no corpo, de fazer esse movimento de transformar essa glicose, para dentro da célula para transformar em energia. Basicamente, nós temos 3 tipos, principais de diabetes, que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Aí, os sintomas decorrentes de hiperglicemia acentuada incluem perda inexplicada de peso, poliúria, polidipsia, polifagia e infecções. O diabetes é responsável por índices elevados de morbidade e mortalidade perinatal, especialmente macrosomia fetal e malformações congênitas. Então, na gestação, para todo mundo, diabetes sempre vai fazer mal, Aí vai depender do nível que vai estar, de como vai estar descompensado, como a gente costuma dizer, a pessoa faz teste, aí está alterado, o outro está muito alterado, dependendo dessa alteração, que vai ser o dano que ela vai causar. Aí a classificação etiológica aí, diabetes tipo 1 é o exemplo do diabetes juvenil, cerca de 10% do caso. O termo tipo 1 indica destruição de células beta que pode levar ao estágio de deficiência absoluta de insulina, quando sua administração é necessária para prevenir cetoacidose, coma e morte. Então, no caso do diabetes tipo 1, normalmente o pâncreas não vai produzir insulina, e normalmente vão ser aquelas pessoas que a gente chama, de insulinos dependentes, porque tem que tomar insulina mesmo,
porque o pâncreas não produz. Normalmente isso vai aparecer, vai ser descoberto na infância, e esse tipo 1 é como se for, é decorrente mesmo de uma característica autoimune, que o próprio organismo ataca essas células, né? Não sei se vocês lembram, vocês já estudaram, quando a gente fala de autoimune, o próprio corpo se ataca e se destrói ali. Então, no caso do diabetes tipo 1 é isso. O corpo não reconhece, ou ele reconhece que é uma célula intrusa e o próprio corpo se ataca. Aí, nesse caso aí, né, do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, exemplo do diabetes do adulto, né? Cerca de 90% dos casos, o termo tipo 2 designa deficiência relativa de insulina. Nesses casos, a administração de insulina não visa evitar cetoacidose, mas sim controlar o quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara no tipo 2 e, quando presente, é acompanhada de infecção ou estresse muito grave. A maioria dos casos apresenta excesso de peso ou deposição central de gordura. Lembrando aí a diferença, né? O diabetes tipo 2, ele vai ser, normalmente vai ser desenvolvido na vida adulta. Normalmente é consequência de um estilo de vida, lógico, né? Pode haver uma predisposição, que a gente sabe, né? Parente de primeiro grau, mas normalmente vai ser uma conduta, vai ser baseada aí no nosso estilo de vida. E tem o diabetes gestacional, é a hiperglicemia diagnosticada na gravidez de intensidade variada, que geralmente desaparece no período pós-parto, mas pode retornar anos depois. Seu diagnóstico é controverso. A Organização Mundial de Saúde recomenda os mesmos procedimentos diagnósticos empregados fora da gravidez. Então, aí recapitulando, diabetes tipo 1 é aquele que vai ser adquirido, né, ou descoberto na infância, que é o diabetes juvenil. É a deficiência, é a falta da produção mesmo de insulina. O indivíduo vai precisar tomar insulina para ele não entrar em coma, não ter a cetoacidose, porque já que o corpo não produz, né, vai ficar, toda vez que ele se alimentar, aquela glicose vai ficar solta ali na corrente sanguínea. Então, precisa dessa administração de insulina para fazer o processo, né, de carregar mesmo aquela glicose para dentro da célula. No tipo 2, é o diabetes, né, desenvolvido na vida adulta. Normalmente, a maior parte dos diagnósticos de diabetes pode ser a medicação, né? Aí são várias coisas para ter o controle. Inicialmente, a gente orienta a fazer uma dieta, é uma dieta pobre em açúcar e em carboidratos refinados, né? Porque sabemos que tudo que é farinha branca, os carboidratos refinados, ele transforma em açúcar também no nosso organismo. Então, a gente orienta um consumo maior de fibras, um consumo menor de açúcar e dos carboidratos refinados. O diabetes gestacional também é parecido aí com o diabetes tipo 2, né? Já que ele vai apresentar num período determinado, como o próprio nome diz, na gestação. Só que, lembrando a questão da medicação, né, a gestante não pode tomar hipoglicemia antioral, que no caso do diabetes tipo 2, a gente orienta a mudança no estilo de vida, atividade física, diminuição no consumo de açúcar e dos carboidratos refinados, para diabetes gestacional também. Porém, gestante não pode tomar hipoglicemia antioral. Se tiver que tomar, vai tomar insulina. Estágio de desenvolvimento de diabetes. É reconhecido que o diabetes passa por estágios em seu desenvolvimento. É importante perceber que os vários tipos de diabetes podem progredir para estágio avançado da doença.
em que é necessário o uso de insulina para o controle glicêmico. Além disso, antes de o diabetes ser diagnosticado, já é possível observar alterações na regulação glicêmica, tolerância à glicose diminuída e glicemia de jejum alterada. E o seu reconhecimento precoce permite orientação de intervenções preventivas. Lembrando aí também que no tipo 2, quando fala aqui, né, da tolerância à glicose, a diminuição, né, da glicemia e de jejum, muitas vezes aí no tipo 2 também vai desenvolver uma intolerância. O indivíduo vai consumindo, vai tendo excesso de açúcar, então vai tendo, o corpo vai produzir tem aqueles picos de insulina e chega um ponto que ele já não faz mais esse efeito, já não consegue mais colocar, né, fazer aquele processo de colocar essa glicose para dentro da célula, né, como deveria, que a gente chama que vai fazendo aqueles picos. E tem, lembrando aí também, né, de quando a gente fala dos efeitos aí, tem no pré-diabetes e tem pessoas também que apresentam aí o efeito rebote de insulina, quando come um carboidrato, depois tem aquela queda de glicose. Em alguns casos diabéticos acontece isso, né, tem um pico muito alto de insulina, que ele come uma coisa, um doce, por exemplo, um carboidrato refinado, aí o corpo libera uma quantidade grande de insulina para conseguir converter aquela glicose. E de repente o corpo não consegue produzir glicose a tempo ali, então dá uma baixa, que a gente chama de hipoglicemia, né, de efeito rebote. Então diminui essa glicose e a pessoa começa a sentir mal, às vezes sudorese, mal-estar, enjoo, tudo relacionado a isso. Aí a gente orienta também, né, que passa por uma nutricionista para passar uma dieta balanceada, ou no geral que coloque uma proteína, uma fibra para evitar esses picos, né, que evite um carboidrato refinado ou coisas muito doces, por exemplo, refrigerante, suco com muito açúcar, para evitar esses picos. E esses picos também, a longo prazo, ele acaba fazendo, né, com que a pessoa acabe desenvolvendo diabetes. E lembrando que nos casos a gente vai ver mais para frente, na questão dos fatores de risco, um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 são os excessos de gordura, ou seja, excesso de peso corporal. Principais fatores de risco do diabetes mellitus gestacional. História prévia de diabetes. Diabetes na família com parentesco de primeiro grau, ou seja, filhos, né, de mães ou pais portadores do diabetes já tem esse risco aumentado. Baixa estatura, pessoas abaixo de 1,5 m, idade superior a 25 anos, obesidade ou grande aumento de peso durante a gestação, síndrome do ovário policístico e outras patologias que levam a hiperinsulinismo, antecedentes obstétricos de morte fetal neonatal, macrosomia ou diabetes gestacional, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual e crescimento fetal excessivo e polidrama. Rastreamento e diagnóstico do diabetes gestacional. Os sintomas clássicos de diabetes são poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. Outros sintomas que levam à suspeita clínica são fadiga, fraqueza, letargia, prurido cutâneo e vulvar, infecções de repetição, e algumas vezes o diagnóstico é feito a partir de complicações crônicas, como neuropatia, retinopatia ou doença cardiovascular aterosclerose. Lembrando que ela é uma doença de etiologia múltipla, então pode acometer vários órgãos e daí desenvolver outras patologias relacionadas, como
né? Alguns pacientes chegam a cegueira ou perda parcial da visão. Lesões, vocês já devem ter escutado, quando a pessoa tem uma lesão, a primeira coisa que, né, lá na anamnese, ou né, quando o médico vai, a primeira pergunta se é diabético, por quê? O diabético já tem essa tendência a abrir lesões e tem a dificuldade de cicatrização. Fraqueza, fadiga, doença cardiovascular, está tudo relacionado por ela ser uma doença sistêmica. Entretanto, como já mencionado, o diabetes é assintomático em proporção significativa dos casos, ocorrendo suspeita clínica a partir de fatores de risco para o diabetes. Então, é de fundamental importância detectar precocemente níveis elevados de glicose no sangue no período gestacional. No período gestacional é um momento, né, para estar descobrindo, mas na vida também. A gente sabe que está muito relacionado ao nosso comportamento, ao nosso estilo de vida, e se a gente tem parente de primeiro grau, né, que está lá no, né, parente de primeiro grau, idade, né, aí no caso é para gestante acima de 25 anos, mas para pessoas comuns acima de 45 anos já entra também nesse padrão aí de risco, né, que é o risco de desenvolver. Aí tem muita gente que fala, mas a vida inteira comeu besteira, comeu açúcar, carboidrato refinado e só então depois, né, que veio apresentar. Mas é assim mesmo, algumas pessoas acabam antecedendo, né, apresentando um pouquinho antes, mas normalmente a maioria vai apresentar depois dos 40 anos. Aí fica naquela história, mas a vida inteira comi, mas é por causa da vida inteira ter tido um estilo de vida não saudável, né? Não pratica uma atividade física, o ganho de peso, que tudo vai contribuindo. Além, né, de ter um histórico familiar de parente de primeiro grau, que muitas vezes vai estar, mas não necessariamente, são fatores de risco, igual eu já expliquei em outras aulas. Fatores de risco é um risco que a pessoa tem de ter, mas ela pode passar a vida toda e não adquirir. Se eu tenho parente de primeiro grau que é portador, eu já conheço isso, mas se eu sou uma pessoa que tem uma alimentação saudável, pratico atividade física, então eu estou fazendo com que seja diferente, que a história seja diferente. Então não significa que se eu tenho mãe portadora, que eu tenho que ser. Não, eu posso muito bem ter uma conduta diferente, um estilo de vida diferente e nunca desenvolver. E posso também não ter parente nenhum, mas se eu tenho uma má alimentação, tenho uma dieta rica em doce, em carboidratos refinados, refrigerante, ganho de peso, sedentarismo, e estresse também está muito elevado, que é a liberação de cortisol, a gente sabe que aumenta o ganho de peso, e as gorduras abdominais são um dos mais propensos aí para desenvolver o diabetes, então posso não ter esse fator de risco e desenvolver por outros fatores. Aí os testes de laboratório mais comumente utilizados para suspeita de diabetes ou regulação glicêmica alterada são glicemia de jejum, que é o nível de glicose sanguínea após um jejum de 8 a 12 horas. Teste oral de tolerância à glicose. O paciente recebe uma carga de 75 gramas de glicose em jejum e a glicemia é medida antes de 120 minutos após a ingestão. E a glicemia casual, realizada a qualquer hora do dia, independente do horário das refeições. Condutas no diabetes gestacional. A mulher portadora de diabetes mellitus pode ter gestação normal e ter fetos saudáveis, desde que sejam tomadas as seguintes precauções. Planejar a gravidez pela importância da 7ª e 8ª semanas de concepção, quando ocorre a formação embrionária de vários órgãos essenciais do feto. Controlar rigorosamente o nível de glicose no sangue. Ou seja, quando tem um planejamento, né, que a mulher faz um planejamento, que ela faz uma consulta pré-concepcional, mesmo que ela não saiba, que ela nunca tenha feito um exame na vida para detectar o aumento aí
né, da glicose, ela vai descobrir nessa consulta e dá para fazer esse controle antes. Mas supondo que ela não fez isso, que ela engravidou e de repente lá na primeira consulta detectou. Ela já é uma pessoa portadora do diabetes, mas não sabia. Aí já entra com esse controle, porque não pode, principalmente início de gestação, que a gente sabe que é a formação dos órgãos vitais, onde o feto está se formando, então não pode ter esse descontrole, né? Então tem que controlar rigorosamente. E a mulher tem que estar muito ciente que tem que fazer uma dieta, praticar atividade física, não igual, a orientação é a mesma lá da hipertensão, não é que a gente vai mandar a mulher sair correndo e se é uma mulher sedentária que nunca praticou atividade física na vida. Então, inicia, né, com uma caminhada leve e que ela sinta confortável para isso, porque gestante também não pode, a gente viu em aulas anteriores, que não pode ficar levando a fadiga, ficar sentindo mal-estar. Então, começa leve, mas toda gestante tem que se mexer. Quando a gente fala, gravidez não é doença, porque tem que se mexer mesmo, que vai dar uma preguiça, o corpo tá pesado, mas tem que movimentar, que faz bem não só para a mulher, como para o bebê. Detectar precocemente os fatores de risco, evitando suas complicações. Adotar de forma sistemática hábitos de vida saudáveis, alimentação balanceada e controlada, prática de atividades físicas regulares. Isso, na verdade, é uma orientação geral, né? Não é só quando está gestante, não é só quando chega a ficar diabético que a gente tem que orientar hábitos de vida saudável. Isso a gente deveria adquirir pela vida toda, de ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, controlada, controlar o ganho de peso, prática, né, de atividades físicas regular. Mas, infelizmente, né, a maioria das pessoas esperam adoecer para depois correr atrás, que é muito mais difícil, né? Depois que apresentam uma doença, que já tem que ser muito mais restrito, que as pessoas vão correr atrás para não morrer ou para não ter uma sequela. Mas a orientação para a saúde pública no geral, na vida, a gente deveria ter isso. Não é que nunca possa comer, né, um carboidrato refinado, uma gordura, mas na maioria das vezes que a gente tem uma alimentação saudável, controlada, que pratica atividade física, não necessariamente a caminhada, corrida, musculação, natação, a atividade física que for melhor para a pessoa, né, independente de gestação ou não. Lógico que na gestação, né, tem que ser adaptada aí para gestante, e quando a pessoa chega a adoecer também, né? Aí já é uma dieta mais rigorosa, já muitas vezes já coloca medicação, né, para fazer esse controle. Aí consultar regularmente um médico para adequar a dosagem de insulina, já que ela é variável durante o período gestacional. Menor quantidade no início, com tendência a aumentar no decorrer da gestação. Normalmente no início, grávidas costumam até fazer hipoglicemia, grávidas que não são diabéticas, né? E no final, algumas até desenvolvem, as que não apresentavam antes, no final acaba desenvolvendo, até porque grávida tem um aumento significativo no apetite, acaba abusando, né? Querendo ou não, por mais que a gente oriente, que fala que não pode, acaba aumentando, e a gente sempre escuta aquela história, a grávida tem que comer para dois. A gente tem que sempre lembrar de orientar que tem que comer, realmente comer para os dois ali, mas em questão de qualidade, não questão de quantidade, né? Que ela vai estar comendo, vai estar alimentando duas pessoas, aí que é mais importante pensar na qualidade, ter uma dieta rica, legumes, fruta e o mais variado possível, porque ela precisa, né, de uma alimentação balanceada, uma alimentação rica, porque ela tá nutrindo um outro serzinho ali e para a saúde dela também. Aí o tratamento, né, da diabetes é fundamental manter adequado controle metabólico
que pode ser obtido pela terapia nutricional, no caso das dietas. A insulina deve ser mantida em todos os pacientes que dela já faziam uso, iniciado em diabéticos tipo 2 que faziam uso prévio de hipoglicemiante ou em diabetes gestacionais que não obtêm controle satisfatório com a dieta e exercício físico. Os ajustes de dose são baseados nas medidas de glicemia. O monitoramento da glicemia em casa com fitas para leitura visual ou medidor glicêmico apropriado é um método ideal de controle. As gestantes com diagnóstico de diabetes devem ser sempre acompanhadas conjuntamente pela equipe da atenção básica e pela equipe do pré-natal de alto risco. Esse controle, a maioria de vocês já devem ter escutado, ou tem alguém na família, algum parente, ou quem já trabalha, nas unidades básicas de saúde aí, quando o médico fala para o paciente, vai fazer um controle durante uma semana, por exemplo, vai anotar o horário que vai fazer e trazer esses dados. Então, baseado nesses dados, quando a gente fala desse controle aí, com o monitoramento em casa, com a fita de leitura, o próprio paciente ele já faz e ele anota durante um determinado período, normalmente faz no mesmo horário, se o médico pediu uma vez por dia ou duas, normalmente pede em jejum, ou se ele quiser ver também depois do almoço, à noite. Aí, normalmente, naquele mesmo horário, seguindo aquela rotina, o paciente faz esse teste e leva para o médico depois para ele avaliar, baseado naqueles dados, para estar administrando essa insulina, a questão da quantidade aí. Outra doença também, não menos importante, hepatite B. Doença viral causada pelo vírus da hepatite B, que pode cursar de forma assintomática ou sintomática. Os sintomas mais frequentes são mal-estar, cefaleia, febre baixa, icterícia, anorexia, astenia, fadiga, artralgia, náuseas, vômito, desconforto no hipocôndrio direito e aversão por alguns alimentos. O VHB é altamente infectante e facilmente transmitido através da via sexual, transfusões de sangue, contato com sangue contaminado e pela transmissão vertical, que é de mãe para filho. A medida mais segura para sua prevenção é a vacinação. Com o objetivo de prevenir a transmissão vertical da hepatite B, recomenda-se a triagem sorológica durante o pré-natal, por meio do HBsAg, antígeno de superfície do VHB, que deve ser realizada preferencialmente próxima à 30ª semana de gestação. Aí a garantia da primeira dose da vacina contra a hepatite B nas primeiras 12 horas de vida do recém-nascido deve ser a meta para todos os serviços e maternidade. Com relação à amamentação, apesar de o vírus da hepatite B poder ser encontrado no leite materno, o aleitamento em crianças filhas de mães portadoras do vírus, está indicada logo após a aplicação da primeira dose do esquema vacinal e da imunoglobulina humana anti-hepatite B. A amamentação só deve ser suspensa se a mulher apresentar fissuras no mamilo. Então, se não tiver fissura, se não tiver esse contato aí com o sangue, ela deve continuar também a amamentação. Lembrando, que a hepatite B, ela pode, como ela é encontrada no sangue, ela pode ser transmitida através de contato aí. Então, a gente tem que tomar cuidado no manuseio, principalmente quando a gente trabalha na área da saúde, manuseio aí de pérfuros cortantes, de agulha contaminada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E nas relações sexuais desprotegidas também, já que ele pode ser transmitido aí. E nessa transmissão vertical vai ter esse acompanhamento que a mulher vai fazer, esse controle durante o pré-natal e tem todo um cuidado aí. Lembrando aí que não contraindica a amamentação só em caso de fissuras que vai ter o contato com o sangue. Toxoplasmose, infecção causada pelo Toxoplasma gondii, TG,
que assume especial relevância quando ocorre no período gestacional pela possibilidade de cometimento do feto. A toxoplasmose pode ser transmitida por 3 vias: a ingestão de oocistos provenientes do solo, areia, latas de lixo contaminado com fezes de gato infectados, ingestão de carne crua e mal cozida infectada com cistos, especialmente carne de porco e carneiro, infecção transplacentária ocorrendo em 40% dos fetos de mães que adquiriram a infecção durante a gestação. Então, a gente orienta, né? Vocês já devem ter até escutado alguns médicos pedindo para a grávida não comer folhas cruas fora de casa, porque não sabe a procedência da higiene. Então, a orientação que a gente dá lógico que a gestante tem que ter uma alimentação variada, rica em folhas, vegetais, mas fora de casa a gente orienta que não coma pela possibilidade aí da ingestão, né, desses oocistos provenientes do solo, de areia, de lata. Então, na planta ali mesmo, na verdura, por exemplo, se ela foi irrigada com uma água contaminada e foi mal lavada, ela pode ingerir esses oocistos aí pelas fezes. Ela é encontrado também em carnes cruas ou mal passadas, então a orientação é que não coma carne cruas, principalmente gestante, né? Não deve, em hipótese alguma, comer carne mal passada ou mal cozida. E a infecção transplacentária ocorre aí da mãe para o bebê quando adquire essa infecção durante a gestação. Então, a gente orienta o máximo cuidado possível, questão de higiene também e do consumo, né, dessas carnes cruas ou mal cozidas. A gravidade das manifestações clínicas no feto ou no recém-nascido é inversamente proporcional à idade gestacional de ocorrência da transmissão transplacentária da infecção. Achados comuns são prematuridade, baixo peso, coriocorretinite, estrabismo, icterícia, hepatomegalia. E a infecção no primeiro trimestre é mais grave, embora menos frequente, acarretando desde abortamento espontâneo até a síndrome da toxoplasmose congênita, caracterizado por alterações do sistema nervoso central, microcefalia, calcificações cerebrais, retardo mental, espasticidade, convulsões, entre outros. Alterações oculares, né, coriorenitite, microoftalmia, alterações auditivas, surdez, entre outras. E se a infecção ocorre no último trimestre, o recém-nascido pode ser assintomático ou apresentar parcialmente a ausência de ganho de peso, hepatite com icterícia, anemia, plaquetopenia, corioretinite, miocardite ou pneumonia. Então, são várias patologias que podem desenvolver devido, né, a essa infecção. Então, a gente orienta muito, além do exame que é solicitado, a gente faz essas orientações desses cuidados. Basicamente, higiene, questão de higiene mesmo. Como a toxoplasmose é habitualmente assintomática e a anamnese é pouco fidedigna, para determinar o comprometimento passado, recomenda-se que a hipótese dessa doença seja considerada em todos os processos febris ou adenomegálicos que acometem a gestante, especialmente se houver história de contato com felinos e manuseio de terra ou carne crua sem proteção de luvas. Aí, lembrando também o manuseio de terra, né, de jardim, de areia, a gente orienta que seja feita com luvas, para evitar que a gestante coloque a mão aí, às vezes, na fezes do gato contaminado, sem perceber. Diagnóstico de infecção fetal. A gestante com diagnóstico de infecção aguda, após ser informado sobre os riscos da infecção para o feto recém-nascido, deve ser encaminhada para o acompanhamento conjunto em serviço de referência para diagnóstico da infecção fetal. Este pode ser feito por meio da pesquisa de micro-organismo ou de anticorpos no líquido amniótico ou no sangue do cordão umbilical, PCR. A ultrassonografia fetal
só diagnostica as complicações tardias dessa infecção, que são as alterações morfológicas. Infecção do trato urinário. Infecção comum em mulheres jovens e representa a complicação clínica mais frequente na gestação. De 2 a 10% das gestantes apresentam bacteriúria assintomática, com 25 a 35% desenvolvendo pielonefrite aguda. A bacteriúria assintomática é a mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário inferior, que são a cistite, ou ainda o trato superior, que é a pielonefrite. Cistite é caracterizada pela presença de sintomas clínicos evidentes, como disúria, polaciúria e urgência urinária. A análise do sedimento urinário evidencia geralmente leucocitúria e hematúria francas, além do grande número de bactérias. O tratamento pode ser realizado com as mesmas opções de bacteriúria, sendo iniciado mesmo antes do resultado da urocultura, já que os pacientes são sintomáticos. O controle do tratamento deve ser realizado com urocultura de 3 a 7 dias após o término do tratamento. Na presença de 2 infecções do trato urinário baixo, a gestante deve ser mantida com profilaxia de uma nova ITU, com nifrotoína de 100 mg dia ou amoxicilina de 250 até o final da gestação, e realizar urocultura de controle a cada 6 semanas. Lembrando, que essas infecções podem levar ao aborto e a complicações aí na gestação. Então, o antibiótico não vai fazer mal para o feto e tem que ser iniciado o mais precocemente possível. Pielonefrite aguda é uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação, ocorrendo em 1 a 2% da gestante. Clinicamente, a sintomatologia é evidente, com febre alta, calafrios e dor na loja renal, além da referência pregressa de sintomas de infecção urinária baixa, a presença de náuseas e vômitos, além de taquicardia, dispneia e hipotensão, podem sugerir evolução para o quadro séptico. O tratamento inicial deve ser hospitalar. Na suspeita de pielonefrite, a gestante deve ser encaminhada para o hospital de referência, ou seja, não deve ficar tomando medicação em casa ou esperando. Sífilis, doença infecciosa de caráter sistêmico e de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e períodos de latência. O agente etiológico, treponema pálido, é uma espiroqueta de transmissão predominantemente sexual ou materno-fetal, que é vertical, podendo produzir respectivamente a forma adquirida ou congênita da doença. A sífilis na gestação requer intervenção imediata para que se reduza ao máximo a possibilidade de transmissão vertical. A sífilis congênita é um agravo de notificação compulsória, sendo considerado como verdadeiro evento marcador da qualidade de assistência à saúde materno-fetal. Em razão da efetiva redução do risco de transmissão transplacentária, sua relativa simplicidade diagnóstica e o fácil manejo clínico e terapêutico. A infecção do feto depende do estágio da doença na gestante, ou seja, quanto mais recente a infecção materna, mais treponemas estão circulando e, portanto, mais grave e frequente será o comprometimento fetal. O quadro, aí da classificação da sífilis, adquirida recente, menos de 1 ano, primária, fase primária, secundária, latente recente. Adquirida tardia, que é há mais de 1 ano, latente tardia, congênita recente, diagnosticada até o 2º ano de vida, e congênita tardia, diagnóstico após o 2º ano de vida. O diagnóstico clínico na fase primária é dado pela identificação do campo duro. Esse sinal, quando localizado internamente na vagina, no colo do útero, pode passar despercebido da mulher.
Na fase secundária, o diagnóstico clínico é dado por erupções cutâneas generalizadas, róseolas sifilíticas, em especial quando se observam lesões palmoplantares, além de queda de cabelo, alopecia e placas úmidas na região vulvar e perineal, condiloma plano. Na fase terciária, lesão é característica é a goma sifilítica que pode ocorrer em pele, ossos e cérebro. Então, lembrando aí, né, a sífilis, ela é uma doença sexualmente transmissível. Então, a pessoa portadora de sífilis, nem sempre aí na fase primária, porque sífilis primária, ela vai aparecer uma lesãozinha, normalmente pode passar despercebido, mas o indivíduo vai transmitir a doença. E ela passa por períodos de latência, então ele vai ser infectado, pode não apresentar nada durante um tempo e estar contaminando. Pode aparecer pequenas lesõezinhas e essa lesão ela vai sumir nessa fase primária e ele vai ficar nesse período de latência, embora continue transmitindo, mas aparentemente ele não vai ter nada. Aí ele entra na fase secundária da doença. Nessa fase secundária, aí já aparecem as erupções cutâneas, né? Que são os roséolos sifilíticas. E nessa fase secundária, ele pode apresentar febre. Essas lesões são, aparecem tipo umas pequenas bolhas que vão romper, dolorosas. Já apresenta febre, fraqueza. Isso na secundária. E na terciária, aí pode, né, normalmente vai fazer o tratamento ali, ou se não fizer, na fase terciária já vai um acometimento mais, digamos que mais forte, que já vai para a parte de nervação, de osso, né, e tem a infecção tardia, né, da doença, que pode acometer o cérebro, enfim. Essa doença de tratamento, o tratamento relativamente fácil, o gestante pode fazer, né? Aí, na gestação, a sífilis pode ser causa de abortamento tardio a partir do 4º mês. Natimortos, hidropsia fetal e parto prematuro. Estudos mostram fetos abortados com 9 semanas de gestação que apresentavam treponema no exame histopatológico, indicando que abortamentos precoces também podem ser causados por sífilis. Então, o tratamento aí é super tranquilo, né? A gestante vai ser tratada e o parceiro também tem que ser tratado, porque não adianta tratar a gestante e eles continuar tendo relação, vai ter a recontaminação. Então, trata os dois. Normalmente é em estágio, né? No primeiro estágio é bem tranquilo esse tratamento. Depois, no estágio secundário, terciário, aí já vai apresentando as lesões, aí já dificulta, embora também, né, dê para fazer esse tratamento, mas o aparecimento, né, dessas lesões bolhosas, da febre, isso já começa a incomodar e na fase terciária já começa a agravar mais os sintomas. Mas na fase primária é bem tranquilo. Aí o tratamento aí da sífilis primária, né? Quando descobriu lá no primeiro estágio, que deu conta lá da lesãozinha, procurou tratamento. Penicilina benzatina, né? Que é a bezetacil, via intramuscular em dose única, né? Aplicar 1,2 mil IM em cada glúteo. Sífilis secundária latente recente, menos de 1 ano de evolução. Bezetacil, 2,4 milhões de unidades via intramuscular, repetida após uma semana, dose total de 4,8. Então, essas doses aí já vem, mas a gente olha lá no vidrinho, né, a quantidade. Normalmente faz uma em cada glúteo, que não pode fazer nas duas pela quantidade, né, de medicação, vocês devem lembrar, que não pode ultrapassar, porque o músculo não aguenta, então a gente faz uma de cada lado. E todo mundo fala, né, eles reclamam que dói bastante. Então, mas a melhor forma é optar pelo tratamento.
Sífilis latente tardia terciária com evolução por tempo indeterminado, penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades, via intramuscular semanal por 3 semanas, dose total de 7,2 milhões de unidades. Né? Lembrando que é dividido na quantidade de vidrinhos. Recomendações. Os parceiros devem ser sempre testados e tratados. As gestantes tratadas requerem segmento sorológico quantitativo mensal durante a gestação, devendo ser novamente tratados mesmo na ausência de sintomas, se não houver resposta ou se houver aumento de pelo menos 2 diluições em relação ao último título, né, de VDRL. As gestantes com história comprovada de alergia à penicilina devem ser encaminhadas para o centro de referência para dessensibilização. Na impossibilidade, deve ser administrada eritromicina na forma de estereatro, 500 mg via oral de 6 em 6 horas por 15 dias para sífilis recente por 30 dias para sífilis tardia. O uso dessa droga exige estreita vigilância pela menor eficácia e o feto não deve ser considerado tratado. Lembrando que aí no uso da bezetacil, ela tem que ser administrada em ambiente hospitalar, porque corre o risco de desenvolver alergia, né? E a pessoa pode ter tomado ela várias vezes e de repente desenvolver. Então a gente orienta que ninguém faça essa medicação em casa, porque às vezes aparece, né? Algumas pessoas pedem que está com receio, que foi detectado, que está com sífilis, está com receio de procurar o hospital, pede para a gente fazer em casa. Então, não façam em hipótese nenhuma, porque ela pode ter essa reação também e a gente vai responder por isso. Caso a gente, né, vá quebrar um galho de fazer para os outros, se der qualquer reação, a gente responde por isso. Então, nunca façam. A orientação é que procure um hospital, nem nos postos de saúde, PSF não faz, né? Orienta procurar um hospital para fazer. Portadores de HIV podem ter a história natural da sífilis modificada, desenvolvendo neurosífilis mais precoce e facilmente. Nesses casos, está indicado, quando possível, a punção lombar para que se possa definir o esquema terapêutico mais apropriado, devendo ser encaminhada ao centro de referência. Quando não for possível a realização da punção lombar, deve ser instituído tratamento para neurosífilis. Notificar a sífilis materna é a forma congênita, obrigatória, em fins de notificação próprios, o SINAM, Sistema de Informação de Agravo de Notificação, e considerar a associação entre a DST e a infecção pelo HIV, fazer o aconselhamento pré-teste e oferecer a realização de sorologia anti-HIV, que deverá ser repetida 3 semanas depois, se negativa, caso a infecção tenha sido adquirida no transcorrer da gestação. Orientar a obtenção das relações sexuais até a conclusão do tratamento e o desaparecimento dos sintomas quando presente. Orientar o uso de preservativo, que deve ser mantido após o tratamento em todas as relações sexuais. Lembrando aí, quando a gente fala da testagem do HIV, do aconselhamento aí pré-teste, todo paciente que apresente alguma DST, a indicação é que se peça o teste do HIV, né, que está muito relacionado a DST e HIV, então está tudo muito relacionado. Então, quando apresentam, né, qualquer doença, qualquer DST, qualquer doença sexualmente transmitida, já solicita e faz o aconselhamento pré-teste aí para HIV. Então, por hoje é só, né? Termina nossa aula por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.